Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que Deus não fala mais por Urim. E você encontra Urim e Tumim como algo que era colocado no peitoral de Arão, no livro de Êxodo 28, versículo 30, e também em Levítico 8, versículo 8. De alguma maneira, Deus respondia às dúvidas do sacerdote através do Urim e Tumim. Isso você encontra também em Números 27 e 21, Deuteronômio 33, 8 e 1 Samuel 28, 6. Mas não nos é dito nada como eram o Urim e o Tumim, ou como era feita essa consulta. Não é dito isso, a Bíblia não fala. Mas nós sabemos que eles existiam. Deus não deixou essa informação porque ela não seria relevante para nós. Quando os judeus voltaram do exílio na Babilônia, aqueles que se diziam sacerdotes e não podiam provar sua genealogia, precisavam esperar até que surgisse um sacerdote com Urim e Tumim para dar uma resposta definitiva se eram ou não sacerdotes genuínos, esses outros que se apresentavam. Isso você lê em Esdras 2:63 e Neemias 7:65. Nunca mais se ouviu falar de Urim e Tumim. E a forma como Deus se comunica com o seu povo celestial hoje, a igreja, é obviamente diferente daquela usada com o seu povo terreno Israel, no passado. Por isso, nós não precisamos saber como aquilo era feito, porque hoje nós temos acesso direto a Deus em oração para falar com Ele, e Ele fala conosco através da Sua palavra, nos dando entendimento dela por meio do Espírito Santo que habita em nós. Lembre-se de que naquele tempo o povo não tinha duas coisas que nós temos hoje: o Espírito Santo habitando neles e a completa palavra ou revelação de Deus, a Bíblia. Trocando em miúdos, o próprio Deus se fez homem e veio aqui falar conosco, deixando a sua palavra aos cuidados dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É o que diz Hebreus 1, de 1 a 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. E Efésios 3, de 4 a 5, diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos. Também Efésios 2, de 20 a 22, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso significa que, por meio da palavra inspirada a eles, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, foi construído o alicerce sobre o qual a igreja hoje é construída. Muita gente não se contenta com uma resposta assim, por achar que a Bíblia deveria nos dar todas as respostas, ou seja, revelar o que era Urim e Tumim em seus detalhes e como usá-lo. Mas essa também é uma resposta que a Bíblia nos dá, ou seja, ao deixar de falar sobre um assunto, Deus está mandando a mensagem para nós de que nós não precisamos mais saber desse assunto. Eu nunca expliquei tudo o que eu sabia aos meus filhos, porque ou não era necessário para eles, ou eles não tinham idade ainda para entender. Assim o Pai também trata conosco. Em 2 Pedro 1, de 2 a 8, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no
pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí que Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos para participar da natureza divina, isto é, sermos cada vez mais semelhantes a Cristo na nossa vida aqui nesse mundo. Se Deus deixou alguma informação de fora, é porque ela de nada serviria para esse propósito. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é o objetivo da palavra de Deus. É por isso que aquilo que um homem simples que crê em Jesus é capaz de entender, os maiores cientistas do mundo acharão que é tolice. Mateus 11, 25 a 27 diz: Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz: Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por esta razão, você não encontrará muitas informações na Bíblia sobre assuntos como os dinossauros, por exemplo, ou o que está acontecendo neste momento numa galáxia distante. Não. Deus nos deu a sua palavra para o que era importante para nós, não para satisfazer a nossa curiosidade. Para satisfazer a curiosidade, que é uma característica natural do ser humano, nós temos aí o Discovery Channel e outras fontes, nem sempre tão confiáveis como a palavra de Deus. Portanto, receba o que Deus deu na sua palavra e viva satisfeito dessa maneira.